recapitular, então, foi um pronunciamento... Repara, o Gani arrancou de cabelo equivalente a eu e você somado de cabelo. Não, eu tenho bastante cabelo. Não, mas se somar nós dois, foi o que ele tirou ontem. E ficou grande, né? E ainda ficou grande. Ainda ficou grande. Bom, vamos só recapitular então, porque em um pronunciamento inédito à nação pela TV, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou a convocação de cerca de 300 mil cidadãos da reserva para se unirem às tropas russas na Ucrânia e fez ameaças nucleares ao Ocidente. Essa é a primeira mobilização militar feita pela Rússia, isso desde a Segunda Guerra Mundial. Na declaração, Putin disse o seguinte: isso não é um blefe. No discurso, também sem precedentes, desde o início da guerra da Ucrânia, em fevereiro, Putin disse já ter assinado o decreto que estabelece a convocação dos cerca de 300 mil reservistas, o que gerou revolta de parte da população e busca por passagem saindo de Moscou. No pronunciamento, o presidente russo disse também que vai dar apoio aos referendos de separação da Ucrânia, anunciados em regiões como Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporídia, invadidas pela Rússia. As consultas públicas vão ocorrer agora neste fim de semana. E, é claro, todo mundo estava aguardando também um discurso também do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que acusou a Rússia de violar os princípios fundamentais de adesão às Nações Unidas ao invadir a Ucrânia e disse que Moscou estava fazendo ameaças irresponsáveis ao uso de armas nucleares. Mas ele disse que, o Biden, ele disse uma frase aqui, tá aqui, que Moscou havia procurado um conflito, mas que a guerra na Ucrânia é a guerra de um homem só, disse aí o Joe Biden se referindo a Putin. E ele prometeu solidariedade dos Estados Unidos com a Ucrânia e disse que na sequência, né, ele disse que sobre os perigos de investimentos em armamentos nucleares, citando Rússia e China, que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve acontecer. Agora sim, como é que fica então essa situação, Cabral, Gani? Porque foi uma ameaça velada de que não é um blefe. Ele deixou aí escancarado que não é um blefe. Como é que fica essa situação? Começa aí, Gani. Fica bastante delicada. O Putin alega que houve uma interceptação de e-mails, trocas de e-mails, serviço de inteligência da Rússia, dizendo isso é o que ele alega, evidentemente, que querem usar armas nucleares contra a Rússia. Então veja que lembra muito o discurso da Guerra Fria, onde um lado diz o meu inimigo quer usar arma nuclear e, por outro lado, esse inimigo, entre aspas, diz o outro lado quer usar armas nucleares. Então, cada um fica acusando o outro lado de usar armas nucleares. Eu acho que é difícil essa escalada de utilização de armas nucleares, mas agora os 300 mil homens e um avanço do efetivo militar tanto em homens quanto também em armamento e em tecnologia, isso deve acontecer um endurecimento da Rússia na ofensiva contra essas regiões da Ucrânia. O Putin tem sofrido muita pressão interna, mas ao contrário do que se passa para o Ocidente, não porque ele tem insistido na guerra com essa ideia de que é uma guerra de um homem só. O Putin não estaria fazendo nada disso se ele não tivesse apoio da cúpula do partido dele, de pessoas chaves ali do partido dele e do próprio exército. Na verdade, as críticas que ele sofreu recentemente foi justamente por ele estar agindo de maneira muito fraca na região da Ucrânia. Isso na visão da cúpula de políticos da Rússia, acreditando que ele deveria já agir com mais força total. Isso ficou evidente quando a Rússia perdeu alguns dos seus territórios, então conquistados, né, contra a Ucrânia. Não havia muito efetivo militar e a Rússia perdeu aqueles territórios. A Ucrânia conseguiu de volta esses territórios para ela. Foi, do ponto de vista militar, não foi
grande coisa, porque quase não tinha militar russo. Mas do ponto de vista simbólico, foi muito importante. Então isso deu uma certa moral para o exército ucraniano e uma moral também nessa narrativa da resistência da Ucrânia contra a Rússia. Muita pressão interna e me parece que o Putin, ele resolve agora atender a essa pressão que ele vinha sofrendo e vai de fato agora com mais força para a guerra. E isso é muito ruim para o mundo como um todo, né? Porque, de novo, é a Rússia na jogada. Diga lá, o Cabral. A Ucrânia, depois que ela tomou Kiev, tomou algumas cidades, eles deram a entender que iam tentar recuperar o leste ali, o lado direito, onde está Donbass, Klinovsk, sei lá o nome daquelas cidades. E para os russos, ele mesmo, o Putin fala logo nos primeiros parágrafos, essas duas regiões e mais duas ao sul já é considerada até moeda rublo, até modelo econômico russo. Então, para eles já foi um país, uma região agregada à Rússia, que não quer dizer que lá na frente não vire território independente por Bielorrússia. É independente, mas não é independente. Então, o que ele dá a entender é o seguinte: se atacarem essas 4 regiões, tentarem tomar essas 4, não precisa nem invadir o território russo, não precisa nem atravessar a fronteira da Ucrânia para a Rússia. É só tentar tomar essas 4 regiões, o bicho pega. E o bicho pega porque ele tá coadaço, mano. Tá muito aquado.